Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um 4CF Talks. Neste vídeo 2, para a gente falar um pouquinho, voltar ao tema aí da distribuição de dividendos e imposto mínimo, vamos falar um pouquinho nesse vídeo 2 aí a respeito das holdings, que a gente já tinha comentado no vídeo anterior, visto que a gente tem conversado aí com os intervenientes do mercado, que todo mundo voltou a falar de holding como se fosse uma estrutura aí a mais eficiente para quem sabe não pagar esse imposto sobre dividendos, e todo mundo falando desse tipo de estrutura. Para falar um pouquinho a respeito disso, a gente trouxe com vocês aqui mais uma vez o diretor de investimentos da 4CF Investimentos, Max Camilo. Max, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado, Nelson. Prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar aí sobre mais alguns aspectos da tributação aí, que tem muita coisa mudando final de 2025 para 2026. Pois é, Max, a gente tem escutado aí, e a 4CF Investimentos, por ser uma consultoria de investimento que faz muito planejamento financeiro para os seus clientes, e conversa com todos os intervenientes do mercado, a gente tem conversado muito, e nos últimos 40 e poucos dias, 45 dias, os contadores e as bolas das vezes, a bola da vez, os advogados especialistas também nesses assuntos, a holding, como uma grande saída aí para quem sabe não pagar esse imposto de tributação de dividendos, que agora foi, na verdade, a lei que foi sancionada, a Lei 15.270 de novembro de 25, onde a distribuição de dividendos dos lucros acumulados das empresas, a partir de 26, quando distribuído da pessoa jurídica para a pessoa física, vai ter esse imposto que pode chegar aí a 10%, e quando o valor é mais alto, acima de 50 mil, já é retido na fonte, Max? Mas, porém, a lei diz que quando eu distribuo em vez de uma PJ para uma PF, de uma PJ para uma outra PJ, que é o caso quando a gente constrói uma holding acima, que talvez seja a dona da sua operação, ela é isenta, Max? E o pessoal está usando isso como se fosse a melhor alternativa do mundo. É bem assim? É verdade isso? Fala um pouquinho para nós, por favor. É isso mesmo, Nelson. Muita gente criando soluções aí, estruturas, diante de uma nova realidade, que é um imposto mínimo, como o Nelson falou, que vem da Lei 15.270, que institui um imposto mínimo da pessoa física, que pode chegar a 10% sobre todos os seus rendimentos. A gente não vai entrar exatamente no cálculo aqui, tem vários aspectos em relação a isso, mas que foca nos dividendos, né? E sim, muita gente achando que fazer uma holding vai diminuir o seu imposto, de renda, mas não, a holding não é para ser criada com essa finalidade. Ela tem que, ser planejada, como sempre foi, para uma estrutura patrimonial, para você organizar os ativos da família, as participações societárias, né, os imóveis da família, para organizar a sucessão, né. Vamos mostrar aqui que, especificamente no que diz respeito a imposto de renda, ela pode se tornar um tiro no pé. Ela fica ineficiente. Você vai pagar mais imposto ainda se você fizer da maneira incorreta, tá bom? Então, essa solução, como aí bolso, né, solução de bolso, aí solução padrão, ela não existe, depende de cada pessoa, depende de cada situação. Você pode chegar à conclusão que você não precisa da holding e que, novamente, é uma nova realidade, o imposto mínimo, e que você terá que pagar o imposto mínimo na sua pessoa física. Vamos olhar aqui um pouquinho as contas. Olha só, a gente fez aqui um exemplo. Imagine que a sua empresa, né, ela tenha que distribuir R$ 1 milhão. O que que acontece? E a gente não vai entrar aqui exatamente nos cálculos, e também não vamos abordar todos os aspectos da reforma tributária. A gente não vai falar de imposto sobre o consumo, IBS, CBS, nós não vamos falar disso, porque isso também muda a questão da organização das empresas. Vamos focar aqui somente no investimento que você poderia fazer na pessoa física ou na pessoa jurídica. E vamos olhar o seguinte, ó, olha comigo essa primeira linha aqui da pessoa física. Você tem ali R$ 1 milhão que você distribuiu para a pessoa física. Imagine que você tenha que pagar 10% de imposto mínimo sobre esse valor. Não é exatamente esse valor, vai depender dos casos ali, mas coloque que você pagou 10%. Você recebe na sua pessoa física R$ 900 mil. Vamos colocar que você fez uma aplicação que hoje pode ser conseguida aí, a gente está no final de 2025, tá, com mais ou menos 1% ao mês,
de rentabilidade, tá? Na pessoa física você consegue bons investimentos isentos de imposto de renda, e você consegue então aplicar esse recurso. 900.000 aplicados, em média, a gente está simulando aqui, teria no final do primeiro ano, você teria no final do primeiro ano algo como 1.014.000, certo? No final do segundo ano, 1.142.000, tá dando para ver na tabela aí. E no final do terceiro ano, 1.285.695, números estimados, tá? Então, você pagou imposto mínimo e o dinheiro rendeu dessa maneira. Agora imagine que você tenha feito a sua holding, pensando que você vai pagar menos imposto, e você aplique nela o mesmo valor. Na empresa, na pessoa jurídica, você paga muitas vezes em torno de 34% sobre a rentabilidade da receita financeira, que é o rendimento. A receita financeira é o rendimento do seu investimento. Nesse mesmo exemplo, você tem R$ 1 milhão, você não pagou, você não distribuiu, você não pagou imposto mínimo, e ele rendeu no final do primeiro ano, 1.126.000. No final do segundo ano, 1.269.000. E no final do terceiro ano, 1.430.000. Só que você tem que pagar 34% sobre essa rentabilidade. Olha só o finalzinho lá, a coluna da direita, valor líquido. Você terminou o ano 3, o terceiro ano, você terminou com 1.284. Você terminou com menos dinheiro do que se estivesse na pessoa física, saindo de um valor menor lá que você pagou imposto de renda, mesmo assim na pessoa física você teve mais. E aqui é o seguinte, se você ainda tiver que distribuir depois desse terceiro ano, né? Se você distribuir para pessoa física, você vai pagar os 10% do mesmo jeito. Então é um risco muito grande você manter o recurso na sua holding se você não utilizar. Acabou, né? Infelizmente acabou aquela prática, né, de distribuir tudo, e se a empresa, se a holding precisasse comprar alguma coisa, voltar o dinheiro, não vai dar mais para fazer isso. Você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que planejar, tá? A palavra é planejamento em 2026. Planejamento, calcular, né? Você vai ter que planejar o quanto de dinheiro, se você tiver a holding mesmo, se realmente fizer sentido para você, você vai ter que planejar o quanto vai deixar investido nela, porque aquilo que você for comprar, imóveis, veículos, maquinário, que de repente é alguma coisa que você precise comprar pela sua empresa ou pela sua holding, você vai ter que planejar muito bem para tentar deixar só o dinheiro que você vai gastar ali, não deixar para investimento de longo prazo, porque está aqui nas contas que o dinheiro não tem a mesma eficiência na pessoa jurídica ou na pessoa física. A física tem mais eficiência tributária no longo prazo. Na pessoa jurídica, de novo, você vai ter que planejar o quanto precisa deixar de recursos investidos para qualquer aquisição. Não vai adquirir nada, no caminho provavelmente será a distribuição arcando com esse novo imposto, né, Então, mínimo. Max, essa simulação que você mostra, a gente sempre comentava antes dessa nova, né, lei sancionada, que o investimento financeiro na pessoa jurídica era ineficiente. Continua sendo, né? Talvez leve um pouco mais de tempo para atingir a mesma eficiência quando investido numa pessoa física, mas ele continua sendo ineficiente. Isso reforça que o dinheiro, né, que tem que ficar dentro da empresa, ou uma holding que você começa realmente a organizar, ter uma visão administrativa muito mais eficiente, uma gestão mais eficiente, né? Que o dinheiro que tem que ficar dentro dessa empresa é para reinvestir na atividade real, na É atividade da verdade. empresa, ou em outros holdings que também são do conjunto empresarial. E a holding, como o Nelson falou, ela sempre foi ineficiente do ponto de vista de investimento. Acontece que, com a instituição do novo imposto mínimo, a pessoa física também agora tem um custo maior tributário. E aí muita gente começou a, a sugerir manter o dinheiro na pessoa jurídica, só que a gente está mostrando aqui que continua ineficiente, é mais ineficiente ainda, né? Continua sendo mais ineficiente do que a pessoa física em muitos casos. Então é só esse alerta que a gente dá aqui para que tudo seja feito com planejamento, com cálculos, com simulações, e não precisa sair fazendo estrutura a toque de caixa, não, porque ela pode se tornar um custo desnecessário para você.
Pois é, porque isso tem custo de estruturação, ela fica uma situação um pouco mais complexa, porém muito mais organizada, mas isso tem custo, né, para envolvimento, e talvez isso não seja a melhor receita, né, melhor porque cada caso é um caso, né, planejamento é a ordem de tudo, estratégia é a ordem de tudo, principalmente a partir de 26, né, Max? É, E a gente sempre comenta a respeito dessas situações, né. Então não vá sair e não confunda, tá, pessoal, não confunda gastos pessoais com gastos da empresa. Separem essas caixinhas. E a gente tem ouvido em alguns casos aí de alguns especialistas ou não falando que na verdade estão criando essas estruturas para continuar fazendo os gastos que vocês teriam na pessoa física, talvez dentro de uma empresa. A gente já ouviu algumas situações disso, né, de alguns falando. A gente sabe que as pessoas mais responsáveis não defendem isso, mas evitem, né, ter alguma surpresa, porque isso pode configurar a distribuição disfarçada de lucro e ter é, problemas muito maiores aí com a Receita exatamente. Federal, né? Uma coisa é engenharia fiscal, né, Max? Outra coisa é distribuição disfarçada, né? Entenda, né, é uma nova realidade. Entender que é um novo custo tributário é melhor do que criar alguma manobra que possa ser entendida, como o Nelson está dizendo, alguma simulação. Evite qualquer tipo de simulação. Por exemplo, a gente ouve muita gente dizendo: "Olha, já que há um limite de R$ 600.000 de distribuição por pessoa", é assim que diz a lei, "ano que vem, coloque mais pessoas na sua empresa como sócias e distribua até 600.000 para cada uma, e essas pessoas pagam suas despesas pessoais, você combina com ela, tal". Pessoal, evite esse tipo de coisa, porque pode se configurar uma doação para a pessoa, né, disfarçada. Você está distribuindo muito dividendo para ela e ela tem uma participação pequena na sua empresa. Isso você é possível, existe o instituto da distribuição desproporcional de dividendos, mas não é para usar dessa maneira, né? Então, Perfeito. qualquer tipo de simulação poderá incorrer em fiscalização, multas pesadas da Receita e custos desnecessários. Não, perfeito, né, Max? A gente sempre fala, nós que trabalhamos no mercado financeiro há mais de 20 anos, as estruturas de hold são estruturas eficientes, pessoal, né? Mas para cada caso é uma situação. A gente até trouxe um exemplo aqui, Max, se puder compartilhar conosco aí, a respeito de um modelo. Isso aqui cada caso é um caso, mas um modelo aqui bem simplificado de como a hold pode trazer uma estrutura, né? Principalmente para você organizar as caixinhas, separando, você pegando as suas operações, as suas empresas operacionais. Você pode criar uma holding de participações que é dona das suas empresas operacionais que ficam ali embaixo, né. Também depois você tem o seu patrimônio, para você separar o que que é patrimônio da parte, né, de negócios, você cria uma outra holding patrimonial, por exemplo, onde você bota todos os seus patrimônios ali dentro, seus imóveis, por exemplo, né. Você poderia criar uma nova holding lá em cima que é dona das 2 e essas eficiências, vamos supor, quando uma está gerando lucro, que você pode jogar de uma para outra, hoje não é tributado, né, porque você está jogando na verdade, é de uma organização empresarial que você criou. Aqui a gente tem um modelo aí para, claro, para aquelas empresas mais que querem fazer uma estrutura de governança muito mais eficiente, que a gente aconselha para todas elas, mas, claro, empresas um pouco maiores, onde você realmente faz sentido fazer um conselho de família, um conselho consultivo, né? E você vai organizando com isso, tá? Vai separando as caixinhas, traz muita organização, mas isso aqui tem um custo, tem uma estrutura, ele é um pouco mais complexo, né? Para você montar, e o que a gente viu é que essas estruturas que são extremamente eficientes para um estão jogando hoje como se fosse aí uma ideia extremamente mirabolante, justamente para quem sabe não pagar um imposto que talvez, né, você não tenha, Não tenha, não tenha. É como uma você nova tem que realidade. pagar, Sim, entendeu? É uma nova realidade, né? Você costuma falar muito bem isso, né, Max? É uma nova realidade tributária, a gente tem que se adequar a ela, né? Mas cada caso é um caso, planejamento é o é a caminho, palavra. né? Então, a palavra para 2026 é planejamento. Planeje como é que vai ser a sua distribuição de dividendos. 2026 é ano de estratégia, pensem, tá? Obrigado aí mais uma vez, obrigado, Max, por essa participação aqui e até a próxima, no próximo 4CF Talks. Valeu, pessoal, até Até mais. mais.